TV Câmara, Campinas. Boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de título de cidadã campineira, a Janete Aparecida Giorgetti Valente, por proposição do vereador Jorge da Farmácia. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernardelli, e para presidir esta reunião solene, o vereador Jorge da Farmácia. Convidamos agora o marido da nossa homenageada, senhor Otávio Valente. Convidamos ainda Cristina Valente, filha da nossa homenageada. Convidamos agora Mariana Valente, filha da nossa homenageada. E André Valente, o filho de nossa homenageada. Convidamos agora Eliane Jocelaine, secretária municipal da Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Convidamos ainda Ricardo Laraia, desembargador do Trabalho. Convidamos agora o senhor Richard Pai Kim, secretário especial de Programa Pesquisas e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça. E, finalmente, o senhor Paulo Edson Figueiredo Pontes, presidente do Centro Espírita Allan Kardec. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem a nossa homenageada desta noite. Por favor, recebam a senhora Janete Aparecida Giorgetti Valente. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Jorge da Farmácia para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão solene de entrega do título de cidadã campineira à senhora Janete Aparecida Giorgetti Valente.
relacionamos as seguintes presenças: o presidente deste legislativo, vereador Marcos Bernardelli; Antônio Pedro Rodrigues, secretário-geral da Presidência da Câmara Municipal de Campinas; Luiz Iabico, secretário municipal de Trabalho e Renda; Lene Tercertório, assessor representando o senhor Arli de Lara Romeu, presidente da Sanasa; Terencel Rio, presidente da SEDAP; e Maria José Jeremias, assistente social da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e Hino da cidade de Campinas, letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes.
Convidamos todos os presentes a tomarem assento. Relacionamos ainda as seguintes presenças: Sandra Greco, gestora nacional do Aldeias Infantis SOS Brasil. Lúcia Sidóia, diretora de desenvolvimento institucional do Instituto Padre Haroldo. Silmara Quintana, coordenadora do curso de Serviço Social da Unip. Larissa Mazotti, coordenadora do Programa de Liberdade Assistida do Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas. Perry Krasner, presidente do Tigrinhos Comunidade. Ana Carolina Pereira, coordenadora do SAPECA, Serviço de Acolhimento e Proteção Especial à Criança e ao Adolescente. Isabel Cristina Santos de Almeida, representando a Progem. E Verônica Rosa, representando o movimento Vida Melhor. Enviaram justificativa de ausência com cumprimentos à nossa homenageada. O prefeito da cidade de Campinas, senhor Jonas Donizete, que enviou à homenageada a seguinte mensagem: Senhoras e senhores, insigne amiga, mestra e doutora Janete Aparecida Giorgetti Valente. É com imensurável satisfação que saúdo a todos aqui presentes nesta cerimônia, que vai outorgar a este grande nome de nossa região o título de cidadã campineira. Jane Valente, como admiradores e amigos como eu se acostumaram a chamá-la, fez de seu nome uma referência em serviço social, seja em Campinas e região, seja para além dos limites de nosso estado e país. Ela chegou aqui em 1969 e fez de nossa Campinas a cidade de seu coração, onde atua como intelectual e como trabalhadora incansável em prol da dignidade humana. Jane Valente destacou-se por onde passou em sua vida profissional, como o educandário Eurípedes, o Conselho Tutelar e a Prefeitura. Na administração municipal, ela desenvolveu uma exemplar carreira. Minha amiga teve uma atuação brilhante como coordenadora do Serviço de Acolhimento e Proteção Especial à Criança e ao Adolescente. Eu tive a honra de tê-la como secretária municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar de 2013 a 2017. Ao trabalharmos juntos, tive o privilégio de testemunhar seu empenho como gestora, intelectual e trabalhadora do serviço social. A pedido dela, passou a dedicar-se exclusivamente ao projeto Primeira Infância Campineira e, aos resultados, já tem atraído a atenção nacional à iniciativa, a ponto de conquistar, em abril do ano passado, o Prêmio Nacional Medalha Zilda Arnes de Boas Práticas para a Primeira Infância. Jane Valente, Campinas te acolhe como uma profissional exemplar, trabalhadora, sábia e solidária. É uma honra compartilhar este título de cidadania com esta minha grande amiga. Que Deus a abençoe, assim como a todos nós. Respeitosa e afetuosamente, Jonas Donizete, prefeito de Campinas. Enviaram ainda suas justificativas de ausência o vereador Carmo Luiz, a senhora Célia Leão, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o senhor Arli de Lara Romeu, presidente da Sanasa, a senhora Gisela Rodrigues de Araújo e Moraes, desembargadora da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e o presidente do Conselho de Cultura e Paz, senhor Mostafa Bartar Isfahani. Com a palavra, o vereador Jorge da Farmácia, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas à agraciada desta noite.
Boa noite a todos, mais uma vez aqui. Cumprimentar essa querida amiga, mãe de todos, a minha homenageada nessa noite, Jane Valente. Obrigado por aceitar esse título. Você não queria imaginar a alegria que eu estou hoje aqui na Câmara Municipal de Campinas, podendo homenagear você. Eu tenho muitas coisas a falar de você, Jane. Eu vou seguir aqui um roteiro, que é um protocolo que a gente tem, mas eu não vou conseguir seguir esse roteiro, a tamanha paixão que eu tenho por você. Depois, no final, eu vou ter que quebrar este roteiro. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Agradeço o Otávio Valente, o marido, grande amigo. A Cristina Valente, filha. A Mariana Valente, filha. André Valente, filho. Essa outra moça também que eu gosto muito, tem um trabalho aqui na Câmara Municipal de Campinas, em conjunto, Legislativo e Executivo, Eliane Jocelane. Obrigado aí pela sua presença, sempre junto conosco, sempre nos ajudando com as pessoas deficientes. Obrigado. Senhor Ricardo Laraia, desembargador de trabalho, obrigado aí pela presença. É um prazer enorme também recebê-lo aqui na Câmara Municipal de Campinas. O senhor Richard, secretário especial de Programa e Pesquisa e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, muito obrigado pela presença. Paulo Edson Figueiredo, que é o presidente do Centro Espírita Allan Kardec. Cumprimentar essa figura que está aqui conosco, aqui, o nosso presidente, o vereador Marcos Bernadelli, a qual ele é presidente. Por protocolo, ele deveria estar aqui presidindo essa sessão, mas ele me disse: Jorge, o evento é seu e a Jane é nossa. Obrigado aí pela presença, Marcão, o Iabico, grande amigo, grande parceiro, Terezinha, minha esposa Valéria, que se eu não falar dela também, já não estou perdido, então tenho que agradecer também a presença dos meus irmãos que estão presentes aqui, o Marco e o Marcelo, e a presença de vocês todos aqui, e agradecer a Deus por estar aqui hoje presente. O título de cidadã campineira é entregue para personalidades que não nasceram em nossa cidade, mas que aqui se estabeleceram e se destacaram e fizeram as suas raízes. É o caso da Jane. Por tudo que ela fez por nossa cidade, ela merece essa singela homenagem, que é reconhecê-la como cidadã campineira. Jane nasceu em 24 de fevereiro, na cidade de São Manuel, São Paulo, filha do senhor João Batista Giorgetti e Diva Piccoli Giorgetti, casado com Otávio e mãe de 3 filhos, o André, a Mariana e a Cristina, todos aqui presentes. Como vivia em uma cidade do interior, teve uma infância com muitas brincadeiras de rua e integração com as demais crianças. Uma infância pura e saudável. Com 9 anos, mudou-se para Campinas. Jane entrou na adolescência, cheia de energia e com muita vontade de crescer. E logo, com 14 anos, teve seu primeiro emprego. Tinha uma família que dava toda a sustentação para ela crescer e se desenvolver melhor, da melhor forma possível. Ingressou na Faculdade de Serviço Social da PUC Campinas com 17 anos. Era o orgulho da família. Jane pagava seus estudos com muito sacrifício. Além dos estudos, ajudava a pagar as contas de casa. Durante o período da faculdade, fez estágio no Educandário Eurípides,
um modelo de instituição, ali viveu muitas cenas tristes e inesquecíveis. Muitas crianças não recebiam visita de seus pais. Era uma coisa que incomodava muito a Jane. Partiu daí a iniciativa de fazer visitas às famílias que as visitavam os filhos no educandário. Eu emociono um pouquinho porque eu fiz parte dessa atitude da Jane. Sabe que suas palmas vêm em boa hora, dá para se dar uma respirada e conduzir. Apesar de não ser a diretriz da instituição, ela fazia de maneira voluntária e muitas vezes aos finais de semana. Viajava para São Paulo em busca das famílias, juntamente com o seu marido, na época namorado. Com muito trabalho, conseguiu a reintegração de algumas crianças ao convívio familiar. Jane concluiu na faculdade, casou-se e mudou para São Vicente, onde permaneceu por 2 anos. Foi convidada a voltar a trabalhar no educandário Eurípides, mas seguiu seu coração, decidindo cuidar de seus filhos. Ao passar do tempo, as crianças foram crescendo, tendo outras ocupações em suas vidas. E os planos para retornar ao trabalho foram ressurgindo. Em 1996, retornou ao educandário Eurípides, onde trabalhou em cima do Estatuto da Criança e Adolescente, principalmente no apoio às famílias, desenvolvendo ações que visavam profissionalizar os adolescentes. Jane prestou 3 concursos na Prefeitura de Campinas e passou em todos, como a sua missão era ajudar as pessoas, as famílias, e escolheu ser assistente social. Trabalhou na Prefeitura de 1998 a 2018. Jane esteve à frente de importantes programas e serviços da Prefeitura de Campinas, tais como garantia de renda mínima, crianças em situação de rua e acolhimento familiar. Jane voltou a estudar e cursou psicologia, e hoje foi um marco para ela, e isso foi um marco para ela, pois contribuiu no entendimento da comunicação e desenvolvimento das famílias. Especializou-se em temas de violência doméstica contra a criança e o adolescente em terapia familiar. Na sequência, fez mestrado em Serviço Social da PUC Campinas. Em 2005, participou do Grupo de Trabalho Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária. Foram experiências profissionais com representantes de outros estados, e isso repercutiu no planejamento e no avanço dessas políticas públicas em Campinas. Fez doutorado na PUC, a PUC em São Paulo, período de muito esforço para conciliar a vida profissional, pessoal e familiar. Mas Jane era sempre perseverante e superou tudo isso. Em 2013, foi convidada para assumir o cargo de Coordenadora Nacional do Serviço de Acolhimento, podendo levar a todos os territórios brasileiros as experiências vivenciadas em Campinas. Na mesma época, conheceu o prefeito Jonas Donizete, que o convidou para ser secretária de Assistência Social. Foi um conflito naquele momento, pois Jane já estava designada pelo Ministério, mas ouviu seus amigos, familiares e optou por Campinas, pois queria mais uma vez cuidar do próximo na Campinas que tanto ama. Foram 5 anos de muitas realizações e conquista para a cidade de Campinas. E com muito aprendizado, companheirismo, cumplicidade e competência, Jane venceu os desafios e contribuiu significativamente no avanço das políticas públicas assistenciais para a população campineira. E ao solicitar sua saída da secretaria, o prefeito recebeu a missão de coordenar o processo a Jane recebeu a missão de coordenar o processo de elaboração da primeira infância campineira, que foi concluído com muito sucesso e será um grande legado para a nossa cidade de Campinas.
Jane, eu pude conhecer o seu trabalho de perto desses 6 anos que estou como vereador e posso dizer que te admiro muito. Sua competência, seu cuidado com as pessoas, a sua capacidade de ouvir ao próximo. Queria dizer aos familiares da Jane, os amigos de trabalho, que vocês devem de sentir muito orgulho por ela. Parabéns pelo seu trabalho, Jane. Que Deus te ilumine sempre e que você continue essa missão sua. Alguns já conhecem a minha história. Os meus 2 irmãos que estão aqui são filhos do educandário Eurípides. Eu nunca imaginei na minha vida, Marcão, que eu fosse vereador de uma cidade tão importante como Campinas. Eu acho que as oportunidades, o Papai do Céu sempre presente em nossas vidas, Jane. Então, ele me presenteou com este trabalho que eu tenho a fazer. Nossa, minha estou eficiente. Tem até lencinho hoje, Marcão. Você conduziu bem aqui. Ai, ai. Então, dizer a você que eu vim também de uma família muito pobre, aliás, nem família eu tinha. Eu vim de uma favela lá do São Fernando. Alguns de vocês que eu estou vendo aqui que tem um trabalho social conhecem. Eu conheci aquela região. E nós éramos em 8 irmãos. E naquela época eu sempre comento com a Jane que o juizado de menor chegava e iam pegando as crianças que tinham dificuldade de alimentação, banho, enfim, maus tratos. Naquela época era assim, Jane, chegavam e já levava. E nesse sentido, Iabi, com os meus irmãos, eu estava trabalhando, eu trabalhava num bar. Aí o juizado de menor chegou e levaram todos os meus irmãos. Quando eu cheguei lá na favelinha, não tinha ninguém, daquele desespero, aquela sensação ruim. Mas eu continuei a minha vida. Eu trabalhei um bom tempo no bar, consegui me reestabelecer, fui atrás dos meus irmãos no educandário Eurípides até o fórum. Alguns eu consegui reaver, outros não. Eu sei que eles estão adotados por uma família, eu sei que é uma família muito boa, porque na ocasião eles chegaram e comentaram comigo, o juiz falou assim, ó, Jorge, eles estão com uma família só, mas estão bem cuidados. Isso deu um conforto maior para mim. E hoje, Jane, eu estou aqui como vereador na cidade de Campinas, podendo homenagear você, isso não tem preço. A emoção é grande. Eu me lembro quando eu entrei como vereador, Marcão, eu não tinha conhecimento de secretariado, nunca tinha me envolvido em política, eu comecei a me apresentar a todos os secretariados, Vera. E todos eles eram 10, 15 minutinhos, eu chegava e me apresentava. Quando eu fui falar com essa senhora, nós demoramos mais de 2 horas. Estava eu, Eliane, sentado, e nós falamos, nós precisamos conversar mais, menino. Ela me chama de menino ainda, olha que gostoso, que bacana. E eu conversei bastante com ela, e nós começamos a relembrar da dona Deise, do educandário Eurípides, uma senhora firme, correta, que cuidou bem dos meus irmãos. Graças a Deus, graças ao serviço social, nenhum é bandido, todos eles têm o seu caminho já pré-definido. E nesse sentido, Jane, eu queria dizer a você, aos seus familiares, que eles devam de cultivar e de criar. Você tem que ser criado no berço esplendor sempre, tem que sempre estender o tapete vermelho para você. Obrigado mesmo, de coração, e que Deus te abençoe você, sua família. Eu acho que a sua missão é cuidar das pessoas, é o social. E como hoje é o Dia Mundial da Água, e água é vida, então
que você tenha muita água na sua vida. Parabéns, um beijo a todos, muito obrigado aí por vocês terem comparecido. Amo você de coração mesmo. Obrigado, Jane. Contamos essa noite com as seguintes presenças: Carlos Lúcio de Souza, representando a Associação de Moradores Vila Olímpia. Ana Lúcia da Silva Batista, gerente de Obra Social São João Bosco. Cidinha Vilela, coordenadora da Associação de Assistência Social São João Vianney. Irmã Helene Gatien, representando a Caritas Arquidiocesana de Campinas. Representantes da Associação Famílias Acolhedoras. João Lage, editor da revista Gente Ciente. E José Pedro Soares Martins, editor da Agência Social de Notícias. Neste momento, teremos a entrega do título de cidadã campineira a Janete Aparecida Giorgetti Valente. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 457, de 14 de fevereiro de 2019, concede a Janete Aparecida Giorgetti Valente o título de cidadã campineira pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 22 de março de 2019. Assinam o documento o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Marcos Bernardelli, e o vereador Jorge da Farmácia, autor da honraria. Gostaríamos de convidar agora Marco e Marcelo, irmãos do vereador, para uma homenagem à senhora Jane Valente. Convidamos à tribuna para fazer uso da palavra a nossa homenageada Janete Aparecida Giorgetti Valente para seu discurso de agradecimento. Segura coração, né? Vamos lá. Muito obrigada, é uma alegria imensa. Eu falo que olhar para cada rosto aqui presente faz parte de um pedacinho da minha vida e faz parte do que eu sou hoje, porque eu tenho certeza que nós nos significamos pela relação humana e cada pessoa pode ter certeza absoluta, os que estão aqui, os que não puderam estar, o quanto significa para essa minha vida. Agradeço a Deus, em primeiro lugar. Agradeço aos meus pais,
aos meus irmãos, às minhas cunhadas, à minha nora, ao meu genro, aos meus filhos queridos, ao meu marido. Dizer assim o quanto é importante o momento de mitos e de ritos na vida da gente. E dentro da nossa casa eu também tenho a Dina, está aí presente, né, Dina? Muito obrigada. Eu digo que a Dina já está há mais de 20 anos na nossa vida também. E muita gente, quando eu falo Dina, saliva, né? Porque sabe que tem bolos gostosos e tem comidas gostosas, e onde a Jane está, tem sempre a comidinha dela também no meio da gente. Muito obrigada. Dizer que essa semana eu pensei bastante o que significava isso para mim, estar aqui. Dizer que tenho também aqui presente os companheiros de religião, que me sustenta a minha espiritualidade, a minha crença em Deus. Aos companheiros e amigos de trabalho, tanto do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, que sempre foi um desafio interessante essa nossa integração, esse nosso trabalho, no esforço contínuo, né, de saber o lugar de cada um de nós e de todos nós juntos em torno do que precisamos fazer. Gratidão ao vereador Jorge da Farmácia, também cumprimento a sua linda família aqui presente. Essa semana eu estava com a Tânia, está por aí, né, Tânia? Da saúde, e a gente estava conversando, e eu estava tentando dizer para ela do que significava a alegria de receber, e ela me ajudou nessa conversa. E naquele momento ficou claro para mim que era uma validação, né? Ser cidadã de uma cidade onde moro há 50 anos, e que tem um valor muito grande para mim e, com certeza, para a nossa família. E ontem, uma querida amiga, a Marcinha, que está lá no canto, me mandou uma mensagem muito bonita, que dizia que a vida não é sobre metas, conquistas e linhas de chegada, é sobre quem você se torna nessa caminhada. E, nesta minha caminhada, eu agradeço a cada pessoa por tudo que nós já fizemos juntos. E agora, João, cadê meu neto? A vovó vai contar uma história, tá? E ele sabe que eu adoro contar histórias para ele. No mês de dezembro de 1969, nós mudávamos de São Manuel para Campinas, e a coragem dos nossos pais simbolizou a grande janela de oportunidades que passamos a ter. Com certeza, isso mudou as nossas vidas. Sair de uma cidade pequena, e precisou muita coragem para que a gente pudesse enfrentar o novo, o desconhecido, que misturava-se com curiosidade, com medo, com saudade. As minhas primeiras férias, chegando aqui em dezembro, e naquele tempo as férias de escola eram longas, então, janeiro e fevereiro, eu corri de volta para lá. Eu não conseguia, parece que, ficar longe daquele lugar. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, que quando voltamos e começamos a nossa vida, primeiro lá na Vila Industrial, esperando a nossa casa ficar pronta, e eu voltei em julho novamente, para São Manuel, e quando eu cheguei de volta de julho, na estação de trem, e de lá de cima eu olhei para a cidade, eu queria ter um braço bem grande, mas bem grande para abraçar Campinas. Campinas já tinha um significado muito grande na minha vida. Hoje, quando eu estava vendo o hino, e aqueles prédios imensos, né, da nossa linda cidade, naquele tempo não era assim, né, era tudo tão pequeno. E o meu irmão sabe que ele adorava pregar peças, e ele me mandou ler o que estava escrito no ônibus, e eu li Smith. Você lembra, Wagner? Até hoje ele me chama de Smith de vez em quando, mas era Swift, eu não sabia ler Swift. Eu li Smith, mas essa cidade já passava a ter um lugar muito importante na nossa vida. Me lembro, né, dos meus irmãos, que a gente pegava pela mão e andava cada dia um quarteirão e voltava para casa. E mais uma vez um quarteirão e voltava para casa, porque na cidade pequena a gente andava a cidade inteira, então a gente ia conhecendo um quarteirão por vez, né? E essa mudança significou muito, né, para todos nós. Os meus pais, com toda a simplicidade que eles gostam de contar, né, que começou a vida cortando um ovo no meio para poder comer, eles conseguiram, nessa cidade, e temos um irmão que não está aqui presente, porque está viajando, é o único campineiro, mas todos nós nascemos em São Manuel,
e conseguimos todos estudarmos com faculdades, com bons estudos, numa cidade que é o que é a nossa cidade de Campinas, e hoje, campineira, me sinto muito feliz de falar disso. Mas vou passar rapidamente, acho que cada um está falando um pouquinho, mas dizer das minhas fortes lembranças, que é esse período que o Educandário Eurípides significou na minha vida. Desde lá, há mais de 40 anos, eu pertenço a essa instituição, e esse trabalho mexeu muito comigo. Quando eu olhava para a certidão de nascimento e via Paulo de Tal, é muito difícil, né, Dr. Richard, ver isso. E o quanto eu me lembro dessas cenas que o Jorge falou, o Otávio até repetiu o nome dos bairros, e que a gente pegava o nome das crianças que não recebiam visitas há muito tempo, e a gente pegava o fusquinha do pai dele no final de semana, e a gente ia bater lá nas casas, e quantas crianças voltaram para casa, porque os pais não tinham dinheiro nem mesmo para vir. Era uma política que a criança, às vezes, ia para o interior de São Paulo, e os pais não tinham nem como ir atrás, né, dessas crianças. E o quanto isso significou. Mas esse trabalho também, naquela época, mexeu muito comigo. E acho que esse lema, o próximo mais próximo é o próximo mais importante, ele tem tornado a minha vida um grande aliado nas minhas decisões. E, por isso, junto com meu marido, nós tomamos a decisão, então, e eu fiquei, nesse período de 14 anos, na minha casa, cuidando dos meus 3 filhos, primeiro, para depois poder retornar ao trabalho. E, quando eu retornei ao trabalho, retornei novamente no Educandário Eurípides. Acho que eu estou vendo a Lena aqui, né, Lena? Fabiano, daquele tempo ainda do Educandário Eurípides. E acho que é muito gostoso a gente poder lembrar de tudo isso junto. Mas eu vou escolher um pedacinho da minha vida, que eu acho que, para mim, tem um significado muito grande, que foi quando, então, eu deixei o trabalho do Educandário e fui para minha casa. Naquele momento, o André tinha 6 meses, a minha mãe tinha ajudado a cuidar dele para que eu tentasse trabalhar, e eu não consegui seguir. E tinha uma música, né, que me marcou muito quando o André nasceu, que eu cantava muito para ele, que era Você Caiu do Céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal. Me conquistou, eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor, você me conquistou. E passei a viver, eu acredito e tenho certeza, a fase mais importante da minha vida, que foi a maternidade com a maternagem. Outros filhos foram chegando, planejados e desejados, junto com outras experiências muito importantes. Agora, meu marido já trabalhava em uma empresa americana e passávamos muitos meses residindo nos Estados Unidos, e fomos para lá na primeira vez com a nossa menina Mariana, com 1 mês de vida, uma experiência emocionante, um misto de insegurança e desafio, e o exemplo dos meus pais foram muito lembrados, quando eles conseguiram também deixar suas famílias e mudarem para uma outra cidade. Moramos algumas outras vezes no exterior, até que a última vez, com a caçula Cristina, com 40 dias, eu segui para lá com um filho de 6, um filho de 3, e a Cristina com 40 dias. Foram momentos muito importantes, também tínhamos lá uma nossa família, uma oportunidade de viver muito próximo. Naquele momento, a Mariana, com 4 anos, já se revelava uma linda cantora, amava ouvir histórias e livros infantis, passávamos horas envolvidas em música, show de mágicas e teatros, e também tivemos muita saudade dos nossos familiares e amigos brasileiros. Ver tudo isso de fora foram momentos de muita valorização. Quando a Cristina, caçulinha, cresceu um pouco e já mostrava a sua braveza, porque batia o pezinho no chão, quando queria coisas, ela foi logo se transformando na doçura que é até hoje. Só de vez em quando ela bate os pezinhos, hoje muito maiores. E eu vivi intensamente esse período de 12 anos, e não existiam outros planos de trabalho a não ser o cuidado e a proteção dos pequenos, que a cada dia nos trazia surpresas incríveis e o desenvolvimento da convivência diária. Mas novas mudanças apareceram, e, uma vez mais, nós pensamos que voltar a trabalhar também, para mim, naquele momento, onde a Cristina já tinha 6 anos, era importante,
porque os filhos também já estavam na idade de fazer coisas autônomas, e a mãe, muito disponível, também não estava sendo bom. E isso também foi uma decisão coletiva. E quando eu voltei, então, a trabalhar na Prefeitura de Campinas, em 1996, um momento muito rico, de muita mudança na área da assistência social, eu pude, então, fazer alguns cursos muito importantes. Na sequência, o mestrado, o doutorado. Eu não posso deixar de citar a professora Miriam Veras Batista, uma pessoa muito importante na minha vida. O Grupo de Trabalho Nacional, onde com o Sapeca, Cláudia Cabral, posso dizer, Dr. Richard, junto conosco, tivemos a oportunidade de, nesse Brasil afora, em todas as regiões brasileiras, trabalhar normativas muito importantes para o país, né, nos serviços de acolhimento, sempre ligados nessa área. Trabalhos como resolução de família, conselho da criança, que guardo com muita lembrança. E o quanto foi importante para mim viver essa experiência do acolhimento familiar. E eu aqui cumprimento muitas famílias acolhedoras que abrem suas casas para acolher crianças e cuidar com um amor tão grande como a gente presencia, e o quanto eu cresço cada vez que fico perto de vocês. E eu digo que um outro momento muito importante, como o Jorge, já estou terminando, viu, gente? Como o Jorge citou, foi o momento em que eu fui convidada para ir para o Ministério, 2013. Eu já tive, inclusive, que fazer uma agenda no Ministério quando o prefeito Jonas me convidou. Eu o conheci naquele dia que ele me convidou para ser secretária, e eu passei um final de semana chorando muito, porque o meu coração dizia que eu queria ir, porque lá no Ministério eu trabalharia a questão do acolhimento no Brasil todo, e eu tinha um desejo muito grande de fazer isso. Mas o meu dever me chamava para Campinas, e eu conversei com algumas pessoas muito importantes na minha vida, e essas pessoas me ajudaram a pensar, e eu acordava de manhã falando sim e dormia falando não. Pedi para que, na segunda-feira, ele deixasse eu falar com ele na terça, e eu acho que, nesse momento, novamente, eu optei pelo próximo mais próximo. E isso eu falo que tem guiado muito a minha vida em momentos de decisão. Então, no final de 5 anos, eu cumprimento muito Eliane Jocelaine, que esteve ao meu lado esse tempo todo. Foi muito prazeroso viver com você, viver com os diretores que estão aqui presentes, com os coordenadores, com os profissionais. Viver a Secretaria de Assistência com vocês foi, apesar de difícil, né, gente, foi muito bom poder contar com vocês. E dizer que, quando pedi para o prefeito, então, para sair do cargo e poder coordenar o processo da primeira infância campineira, que entregamos em dezembro, acho que é um plano que tem muito o que fazer por essa cidade. E eu espero que ele contribua para um novo olhar e atenção efetiva à primeira infância, e que Campinas possa, de fato, se tornar uma cidade amigável para a primeira infância. Isso terá, com certeza, uma repercussão na qualidade de vida da nossa cidade. Hoje, com 60 anos de idade, poder ter vivido os últimos 40 destes, de alguma forma inserida nas questões sociais do nosso município e país, me faz sentir e apreender a história de forma a querer sempre dela participar, de forma atenta, consciente do meu lugar profissional, contribuindo na parcela do que, lembrando sempre do nosso querido Gandhi, que nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Poder trabalhar na valorização da vida em família e na comunidade, com a comunidade, para todas as crianças e adolescentes como seres em condição peculiar de desenvolvimento, significa para mim motivo de muita dedicação, entusiasmo, energia e compromisso. Poder partilhar minhas reflexões, partilhar com colegas dúvidas, aprendizagens, tem sido uma rica oportunidade. Eu não vou nomeá-los, mas cada um sabe o que tem sido as dores e as alegrias do nosso cotidiano profissional. A todos e a todas, minha gratidão. A todos e a todos, meus amigos, em todos os momentos, a minha gratidão. Espero ter podido oferecer aos meus filhos, mas também a todas as crianças e adolescentes que tenho convivido, ao meu querido neto João, que ainda conviverei com tantas outras crianças, o externar de um adulto que expresse cuidado e proteção para contribuir nos seus desenvolvimentos. Esse meu desejo vai para além de um envolvimento cívico
e de um comprometimento com o país que queremos ter, para chegar a uma possibilidade de realização pessoal que tenha certeza que muito mais se enriquecerá com todo o processo na dialética que traz a todo instante a oportunidade de refazer, recomeçar, aprendendo e ensinando durante todo o processo existencial. Agradeço por estar participando dessa experiência com a iniciativa do vereador Jorge da Farmácia, que não mede esforços para socializar as experiências aprendidas da sua vida, da sua experiência familiar, pelo bem comum do nosso município. Nossas histórias estavam entrelaçadas há muitos anos, onde vivi com 2 dos seus irmãos no trabalho do Educandário Eurípides e nos descobrimos na minha experiência de secretária. O estimado vereador sempre lembra dessa história e me deixa muito emocionada com o seu constante agradecimento. Não precisa agradecer. Eu tenho saído enriquecida dessa e de todas as outras experiências. Ao oferecer a oportunidade desse título, fica aqui a minha gratidão. Que honra poder dizer, sou cidadã campineira. Amo a minha cidade, sem desmerecer a minha origem samanoelense. Quantas outras pessoas posso agradecer? E também nessa Casa Legislativa. Muito obrigado. Com certeza continuaremos para além da minha aposentadoria. Obrigada, meu pai, obrigada, minha mãe, obrigada, minha família, obrigada ao meu marido, que me apoia a todos os instantes em todas as minhas decisões, que passam sempre a ser nossas decisões. Muito obrigada. Obrigada a todos. Convidamos para fazer uso da palavra Maria José Jeremias, assistente social da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, representando todos os colegas de trabalho da homenageada. Boa noite a todos e a todas. E eu cumprimento os presentes na mesa, na figura do vereador Jorge da Farmácia. Eu fiquei calma o dia todo, mas agora fiquei nervosa. E eu tenho certeza que o que eu vou falar, eu acredito, representa o que cada um aqui presente poderia ou desejaria também falar. Algumas coisas já foram ditas, eu tinha preparado aqui um texto com uma retrospectiva da vida da Jane, mas algumas coisas já foram ditas. Não escrevi sozinha, tive a participação de algumas colegas, a Adriana, a Raquel, que me ajudaram, e a própria Jane, que é minha amiga. Nós brincamos que somos partners, e é minha irmã também. Falar da Jane é falar de família, e a família está aqui presente, é falar do trabalho, e o segundo nome da Jane é trabalho, né? É falar de justiça, de princípios, de ética, de inconformismo, inquietação, compromisso, lealdade, fidelidade, determinação, resistência, realização, paciência, dinamismo, conquista, reconhecimento, amizade e amor. E enquanto eu pensava, Jane, o que eu ia falar para você, eu me sentia assim, como eu me sentia muitas vezes quando estávamos diretamente trabalhando, né? Correndo para dar conta da pessoa que é a Jane. Porque a Jane ela é muito dinâmica, é muito intensa, ela pensa muitas coisas, tem muitas ideias, e aprendi com a Jane a não falar não imediatamente, né? Porque no nosso trabalho, muitas vezes, a resposta que vem à mente é não. E aí a Jane falava para mim, espera, vamos pensar. E aí, quando a gente pensava, a solução vinha muitas vezes, né? Hoje, algumas vezes, eu tive vontade de dizer não,
Até falei em alguns momentos também, mas aí eu lembrava, vamos pensar. Porque quando a gente pensa, a solução vem, muitas vezes não só de nós mesmos, mas dos outros que estão pensando junto conosco. E eu quero falar da carreira da Jane na Secretaria de Assistência Social. Nos conhecemos em 1998, quando eu estava coordenando o Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente. E a Jane era, então, coordenadora do SAPECA. E uma data, assim, um dia que me marcou especialmente, nós saímos de uma reunião, fomos almoçar juntas, e eu muito estressada com tudo que estava acontecendo naquele momento, e a Jane me ouviu e teve bastante paciência comigo, e depois me animou. E, de verdade, acho que fiquei até envergonhada de pensar que eu não precisava reclamar tanto, né? Eu podia acreditar mais um pouco. Ela tem essa característica de nos fazer acreditar e caminhar mais um pouco. Trabalhou, então, no Casa Amarela, com meninos e meninas em situação de vulnerabilidade e risco. Depois foi para o SAPECA, se eu errar a ordem, né? Trabalhou, então, no Serviço de Acolhimento Familiar, que já existia, mas, com a entrada da Jane, o serviço ganhou uma grandeza que é hoje nacional. E falar de acolhimento no Brasil é falar de Jane Valente, é falar do GT Nacional, o Dr. Richard participou, talvez algumas outras pessoas aqui presentes. É falar, então, ela está ligada ao acolhimento institucional e familiar. É a história dela. E a história do acolhimento é Jane Valente também. E eu tenho hoje a honra de também fazer parte dessa história e trabalhar ao lado da Jane traz para todos, e eu acredito que não exagero quando eu falo isso, ela nos faz crescer junto com ela. Ela compartilha do seu conhecimento, ela forma sucessores. Eu sou sucessora da Jane. Ela multiplica, então, esse conhecimento, esse talento, que eu não tenho dúvidas, Deus deu a ela. É uma pessoa que ela é família, e a família está aqui presente, e eu sempre pensava como é que a Jane consegue fazer gestão do trabalho na Secretaria de Assistência Social, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, onde ela esteve e coordenou a elaboração do Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária, como ela consegue fazer um plano municipal para o reordenamento dos serviços de acolhimento, que também hoje eu estou tendo a grata honra de trabalhar para dar continuidade a esse plano, eu e os colegas da Secretaria de Assistência que estão aqui, porque é um trabalho de muitas mãos. E como ela consegue tudo isso e coordenar a família e ter a Dina, que eu já vi aqui hoje, a Jane mencionou, e tudo isso ela coordena. E é um trabalho que, muitas vezes, ela falava assim para mim, Zezé, vamos pensar aqui o que nós vamos fazer? E ela falava, e eu lutava para compreender, Jane. Eu tenho que confessar isso aqui. Eu lutava para entender, muitas vezes, o que é que ela estava falando. E acho que ela captava isso, ela até fazia um desenhinho. Então, ela desenhava, e eu pensava, deixa eu sair atrás para tentar ajudar essa mulher a realizar. Nós temos uma brincadeira que é inspirada naquele filme O Diabo Veste Prada. E aí, o diabo era a Jane, ela é a Miranda, e eu sou a Emily, né? Então, muitas vezes, de manhã, o dia raiava e a Miranda já telefonava. E depois do celular, aí a coisa ficou triste, né? E já me dava ordens, e já me passava as tarefas do dia, e eu, dentro do ônibus, naquele tempo ainda não tinha o carro, e no ônibus eu lutando já para anotar e chegar na secretaria e fazer acontecer. E ela, muitas vezes, em Brasília, no Rio Grande do Sul, em outras partes do Brasil, pensando o trabalho em Campinas. Então, eu não quero me estender. Eu acho que, quando eu falo de tudo isso, vocês já sabem, já ouviram, já perceberam
A grandeza dessa mulher que nós estamos aqui hoje homenageando, que compartilha um pouco dessa grandeza com cada um de nós. Todos nós crescemos com Jane, todos nós aprendemos a realizar com a Jane. É um trabalho de muito amor. Então, não falo só em nome dos colegas da secretaria, mas falo pelas crianças e adolescentes do município de Campinas, inicialmente as crianças dos serviços de acolhimento. Mas hoje, todas as crianças e adolescentes, em especial as que estão em situação de vulnerabilidade e risco, que são o motivo do nosso trabalho, motivo das políticas públicas. E eu oro, Jane, para que Deus nos dê vida longa e saúde, para continuarmos trabalhando juntas, continuarmos pensando juntas, mesmo quando ela agora não está diretamente trabalhando na secretaria, mas eu recorro a ela em alguns momentos para me ajudar a pensar, e eu espero realmente que possamos viver muito tempo e realizar muitas coisas ainda, né? A Bíblia, me permitam citar, diz assim: em todo tempo ama o amigo. Eu tenho na Jane uma amiga que tem me amado em momentos difíceis da minha vida, e eu espero também, espero também amar você em todos os momentos. Mas eu não vim aqui para os aplausos, eu agradeço, mas eu quero convidá-los a ficarem em pé e aplaudirmos mais uma vez essa brilhante cidadã campinense. Muito obrigada, Jane. Muito obrigada, Jane. Em nome da Secretaria de Assistência Social, em nome das crianças e adolescentes, em especial dos serviços de acolhimento, e muito obrigado a Deus por nos dar a honra de conhecê-la e estar juntos. Obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Richard Pai Kim, secretário especial de Programa Pesquisas e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça. Boa noite a todos. Eu tinha avisado para a doutora Jane Valente, eu vou tomar a liberdade de chamá-la de Jane, tá? Porque eu nem sei qual que era o outro seu nome. Eu acho que poucos aqui conhecem o nome verdadeiro dela. Tá? Não sabia nem que você não era campineira. Fiquei sabendo agora com essa homenagem que é mais do que justa, e parabenizo o vereador Jorge da Farmácia pela iniciativa. Meus cumprimentos à mesa, eu faço na pessoa do eminente presidente, Dr. Marcos Bernadelli, pessoa de extrema cordialidade, competência, grande advogado aqui de Campinas e que chegou com méritos aqui na presidência dessa ilustre casa, né? Para mim é uma enorme honra participar dessa justa homenagem. Eu estava falando para a Jane da minha dificuldade de estar aqui, eu até peço desculpas, depois da minha fala eu vou ter que me retirar em razão de outros compromissos, mas eu não podia deixar de estar presente, de poder falar algumas palavras, né, e de estar, de fato, homenageando essa campineira de coração. Conheci a doutora Jane em 2002, na época, coordenadora do SAPECA, servidora aqui do município de Campinas, e para mim foi uma grata surpresa a nossa primeira reunião na Vara da Infância e Juventude, né? Eu relutei um pouco em conversar com ela, não a conhecia, mas fui descobrir, né, a pessoa que era, para podermos conversar um pouco sobre as políticas, e nessa
nessa reunião ocorrida na Vara da Infância e da Juventude, quando, na época, era na Rua São Carlos, ali perto do Mário Gatti, né? Um local acanhado, difícil de chegar, mas lá naquele lugar, então, enquanto novel magistrado da Vara da Infância e da Juventude, a doutora Jane me fez compreender a importância da família acolhedora, um projeto que eu absolutamente desconhecia, tá? E em razão da sua capacidade enorme de convencer as pessoas a assumir causas da infância e da juventude, de cuidados com a dignidade das pessoas, que de todos são conhecidas, ela me convenceu, então, que era extremamente importante, né, este projeto, esse programa da família acolhedora. Vejo aqui, só aqui uma centena de pessoas que estão nessa elevada Casa do Povo e que já foram cooptados para trabalhar pela Jane nas causas, né, sociais, né? Vejo vários rostos conhecidos, queridos, né, parceiros, parceiras de tantos anos aqui na Infância e Juventude, e para mim é uma grande alegria estarmos todos aqui para celebrar este momento. Jane, que em virtude da sua capacidade de sensibilizar as pessoas, sensibilizou a todos nós e sensibilizou até governantes. Não é por outro motivo que ela alcançou o respeito de todos nós, não é por outro motivo que trabalhou em projetos de imensa envergadura, não só locais, mas nacionais e internacionais, e que mudaram positivamente a vida de tantas pessoas. Sou-lhe grato, Jane Valente, por ter me incluído nessa sua jornada, de ter possibilitado que eu participasse do GT Nacional de Acolhimento Familiar, de ter aberto as portas para que eu pudesse participar ainda minimamente do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, de ter participado de alguns debates que foram muito importantes nas mudanças que ocorreram no Estatuto da Criança e do Adolescente. É claro, nas boas mudanças, né? Aquilo que foi ruim, nós não tivemos participação, não é verdade? E o fato de poder ter propiciado que eu conhecesse tantas pessoas boas, pessoas dedicadas a melhorar o mundo, pessoas que realmente acreditam que o país pode ser melhor quando garantimos os direitos de nossas crianças e adolescentes. Não teria condições de relatar todo o itinerário profissional da Jane Valente, outros estão mais preparados para isso nessa noite. No entanto, eu sei que ela não teria alcançado tanto sucesso, não teria alcançado tantas pessoas amigas, né, se não tivesse sido os seus queridos familiares, a quem cumprimento cada um de vocês, e a toda a legião de admiradores e admiradoras aqui presentes. Hoje, Campinas ganha uma nova filha, acolhe-a, adota. Mas quem ganha, no entanto, não é ela, somos todos nós, filhos de Campinas. Sou filho de Campinas porque eu recebi também o título de cidadão campineiro. Embora não pareça campineiro, nada, Toiabico. Parabéns, Jane Valente. Continue a ser essa pessoa fantástica, dedicada, que pensa cada momento de sua vida no próximo e na construção de um país melhor. Felicidades, isso é o que todos nós lhe desejamos. Boa noite a todos e parabéns à Câmara Municipal de Campinas. Passamos a palavra agora a Eliane Jocelaine, secretária municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos.
Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer, uma honra e um momento extremamente emocionante para mim estar nessa tribuna. E aqui eu inicio cumprimentando essa mesa, também eu faço na pessoa do nosso vereador Jorge da Farmácia, um amigo querido, um grande companheiro, que tem também nos ajudado imensamente na nossa secretaria, em várias áreas, temas e políticas públicas, e com o seu coração bem expandido, é capaz de nos acolher com muito afeto, muito carinho, e a quem eu parabenizo inicialmente pela iniciativa dessa propositura, extremamente merecida, meritória, a Jane, e eu não esperava menos do Jorge, né, neste sentido. Então, parabéns, Jorge, parabéns a essa casa, parabéns ao nosso presidente, Marcos Bernardelli, que também eu sei que nutre um enorme carinho pela Jane, e que, quando a Jane também foi secretária, deu um maior respaldo, né, para que fizéssemos tudo o que conseguimos fazer enquanto ela foi secretária. E também cumprimento a mesa na pessoa dos seus familiares, Otávio, a Cris, a Mari e o André. E eu aqui me dispo do meu cargo, porque eu acho que a Zezé ela já fez brilhantemente historiou todo o caminho que nós percorremos com Jane profissionalmente. Me dispo desse cargo, me dispo dessa posição e me resumo aqui a falar como Eliane Jocelaine. E uma pessoa que é extremamente grata a Jane. E, assim, para mim, hoje, gratidão é a palavra. E eu quero pedir também desculpas, porque acho que é a primeira e única vez que vocês vão ver nessa tribuna um live muito mais titubeante da minha pessoa, porque quando a gente fala com o coração e quando a gente fala com a nossa alma, é muito difícil a gente expressar tudo que vai nela, tudo que vai na nossa alma e toda essa gratidão. Eu acho que eu não tenho palavra suficiente para expressar essa gratidão por tudo que a Jane fez em minha vida e por tudo que a Jane fez nas nossas vidas. Eu acho que todos nós que estamos aqui temos uma lembrança, uma imagem, uma palavra que diz respeito a uma passagem que nós tivemos com a Jane, mas eu tenho várias imagens, várias passagens, várias palavras, porque essa mulher, a quem eu considero a minha mãe também, e eu tenho, graças a Deus, duas mães maravilhosas, ela foi responsável, eu acho que por o que eu sou e estou hoje, né? E a Jane, ela me deu acesso, não só ao coração dela, e ouso dizer isso, mas ela me deu o acesso à confiança dela. Desde 2013, especificamente, sem tirar a convivência anterior, desde o dia em que, em um evento do Conselho da Criança, ela nem me conhecia, eu a vi explanando tão lindamente, com tanta propriedade, a respeito do tema da criança e do adolescente, e eu olhei para aqueles olhos claros, porque eu comecei a pular a fileira, pular a fileira, pular a fileira, pular a fileira, até chegar na frente, porque eu fiquei extasiada com aquela mulher, e eu fiquei extasiada com aquela retórica, e fiquei extasiada com o conteúdo da sua fala, e eu olhei bem naqueles olhos claros, e eu falei, um dia eu vou trabalhar com essa mulher. Isso eu nunca contei para ela. Algumas pessoas já sabem, e eu nunca falei isso para ela. Porque a minha admiração começou naquele dia, né? Uma admiração por tudo que ela estava representando naquele momento e pela dimensão que ela já tinha naquele momento. Eu acho que todo mundo está fazendo assim porque concorda com o que eu estou falando. E depois se seguiram várias oportunidades de nos conhecermos melhor, e o meu carinho e a minha admiração só se aprofundou por ela. Até que nós iniciamos um trabalho de fato juntas, porque Zezé falou uma coisa muito importante. A Jane, ela tem a generosidade de nos ensinar, a generosidade da troca e a generosidade de nos preparar.
E nesses anos todos que eu pude ser assessora da Jane, eu aprendi tanto. Aprendi a respeitar, aprendi a escutar, aprendi a compreender o outro e a olhar para além daquilo que a gente está vendo. Eu não sabia o que viria à frente e eu sempre me senti uma pessoa dos bastidores. E eu sempre me contentei muito com isso, porque era uma alegria ficar por trás da Jane. Uma alegria poder assessorá-la nas ideias, nas intenções, nos projetos, nos programas. Era uma alegria. E quando estava findando esse período da primeira gestão, e que eu fui convidada a, logo em seguida, assumir como secretária na área de Direitos Humanos, a Jane vai lembrar, eu chorei desesperadamente, porque aquele ambiente de segurança, de convivência, de confiança, eu não queria largar, não queria deixar. Aquilo era tudo para mim, eu estava muito confortável com aquilo, muito feliz. Eu era muito feliz e eu sabia dessa felicidade. Mas a Jane, com essa generosidade, e eu nem tinha percebido que ela tinha me preparado para o momento seguinte, porque a gente nunca acha que é capaz para um desafio muito grande, e eu não achava isso, principalmente tendo convivido com o brilhantismo da Jane, a gente sempre fica meio titubeante mesmo. Será que vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Mas a Jane, ela dizia, não, você vai. Você tem capacidade, você tem talento, você consegue. E eu acreditei que eu podia. E acabei dizendo ao prefeito Jonas que eu aceitava, então, essa nova etapa da minha vida. E conforme vim desenvolvendo, e até hoje, cada vez mais eu percebo o quanto a Jane tem um lugar fundamental na minha vida. Hoje, nós estamos um pouco mais distantes pelas necessidades de a Jane percorrer um caminho um pouco mais expandido também, e eu também na minha jornada de secretária, mas eu acho que nós estamos muito próximas, perto e irmanadas nos nossos corações. Jane hoje é acolhida como cidadã campineira, mas ela sempre foi muito bem acolhida, acho que no coração de todos nós, como uma cidadã do afeto, embaixadora desse afeto que reside nos nossos corações. Jane, minha gratidão eterna, meu amor por você, e que você ainda contribua muito para essa cidade que te acolhe como verdadeira cidadã e que, com certeza, nos rostos de todo mundo aqui está configurado que te respeita como uma grande profissional e como uma grande mãe que tem sido e que é para todos nós. Muitíssimo obrigada. Convidamos agora para fazer uso da palavra Cristina Valente, filha da nossa homenageada. A gente não preparou nada antes, a gente não esperava ter essa oportunidade, mas não poderíamos perdê-la, né? Em nome dos meus irmãos, eu estou aqui falando agora, agradeço a presença de todos, e eu acho que falo por todos que a conhecem bem, né? Que é bem gostoso ver esse reconhecimento e esse orgulho que compartilhamos em relação à minha mãe. Nós vimos nossa mãe crescer profissionalmente, vimos de perto o esforço e o tanto que ela trabalhou e trabalha até hoje, que é muito. Mas, durante todo esse percurso, ela esteve próxima, presente e cuidando. Sempre dizemos o quanto nossa mãe é exemplo para nós,
e junto com meu pai, continuam sendo imprescindíveis em todas as nossas escolhas e projetos. Obrigado pelo empenho, pelo exemplo, obrigado pela inspiração e obrigado pelo amor. Muito obrigada, mãe. Com a palavra, o vereador Jorge da Farmácia para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Agradeço mais uma vez essa nossa querida amiga cidadã campineira. Já sou que só eu vou chorar, você também não aguentou a coração. Mas, Jane, parabéns mais uma vez a você. Que Deus te ilumine cada vez mais, que você consiga aí realizar tudo o que você tem de bom para dar para a nossa cidade de Campinas. Seja acolhido como sempre foi aqui, família maravilhosa. Eu gostaria também de agradecer a todos vocês que estão presentes aqui, agradecer essa mesa maravilhosa aqui, agradecer o meu amigo vereador, presidente dessa casa, vereador Marcos Bernadelli, e a Bico, sempre presente. Agradecer a minha assessoria, que nos ajudou muito para que esse evento pudesse hoje ser nesse tamanho que está sendo aqui. Agradecer o cerimonial da Câmara Municipal de Campinas. Agradecer esse grande amigo, o Lucas, está sempre junto conosco também, que faz um trabalho aqui, Jane, com essas fotos que ele tira aqui, que fica sensacional. Obrigado mais uma vez, de coração a você. E vocês também estão aqui presentes, o pessoal que nos assiste pela ATV Câmara. Eu declaro encerrada a presente sessão solene, desejando a todos uma ótima noite e um bom retorno para suas residências. Um beijo, um abraço desse vereador e dessa casa do Legislativo. Fique com Deus, que Deus te abençoe sempre. Obrigado, né? A Jane me falou aqui que vai ter depois um coquetel. Nós gostaríamos muito que vocês participassem. Vocês podem entrar aqui para o plenário, naquela porta ali. Caso o familiar também queiram fazer algumas fotos, fique à vontade, que hoje é dia de festa aqui nessa casa do Legislativo. Muito obrigado, mais uma vez. Gostaria apenas de informar que uma TV Câmara, EcoSport Campinas.